Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem aí, com saúde, estudando bem, tá certo? Vamos embora, turma, para mais uma semaninha de revisão da gente, tá galera? Nossa semana de número 3, tá? Onde eu escolhi aqui algumas questõezinhas para revisar com vocês. Vai ser naquele mesmo esquema das outras, tá pessoal? Vou fazer aqui algumas questões interessantes, explicando direitinho como faz e tudo mais. Vai ter algumas questões para casa e também tem aquele material, aquela apostila de revisão com um bocado de questão aí que vocês têm para fazerem, certo? Hoje eu escolhi algumas questõezinhas de estequiometria, tá bom? Para fazer com vocês. E dentro dessas questões vou revisar alguns conceitozinhos. Tem uma questão envolvendo orgânica também, tá, galera? Então vai ser uma revisão bem legal, bem bacana, tá certo? Então vamos lá aqui comigo, vamos embora. Vamos lá, vamos fazer aqui essa primeira questão. Diz assim, ó. Diante da interceptação de um pó suspeito de ser cocaína, métodos rápidos de identificação são utilizados como o teste de odor. Esse teste consiste na adição de uma de uma mistura de hidróxido de potássio e metanol na amostra a ser analisada. Em caso positivo para a cocaína, a reação produz uma substância volátil mostrada no esquema abaixo, responsável por um odor característico. Você pega um pozinho branco, né, galera? Joga essa mistura de metanol com hidróxido, certo? Se for cocaína, vai aparecer uma substância volátil que está sendo representada aqui, cujo cheiro é bem característico. E aí você confirma a presença de cocaína dentro desse pó, tá bom? Então vamos lá, tem algumas alternativas aqui, algumas questões para a gente responder, certo? Letra A. Traz o seguinte, ó. Qual é a função orgânica nitrogenada presente na estrutura da cocaína? Galerinha, se você olhar direitinho, a função nitrogenada que tem é essa daqui, ó. Beleza? Existem duas funções nitrogenadas, as aminas e as amidas. As aminas é nitrogênio ligado a carbono, beleza? Pode ser um carbono, dois ou até três. Se o nitrogênio estiver ligado a um único carbono, primário, 2 secundário, 3 terciária. E as amidas é quando você tem aquela estrutura, né? O famoso C dupla O N. Então apresentou C dupla O N, você tem uma amida. Então, se você olhar direitinho, a função orgânica nitrogenada presente na cocaína é exatamente a amina. E eu digo mais, é uma amina onde eu tive os três hidrogênios da amônia, certo? Substituídos por carbono. Então é uma amina o quê? Terciária, exatamente. É uma mina terciária, galera. Letra B. Letra B pergunta o seguinte, ó. Quais as funções oxigenadas presentes na estrutura do produto 1? As oxigenadas, se você olhar direitinho, ó, tem essa aqui e tem essa aqui de baixo, tá certo? A de cima, você tem o C dupla O, O, C, isso aí configura o que, galera? Um éster. Um éster, beleza? E a de baixo você tem aí um hidroxila ligado a um carbono que é saturado. Hidroxila ligado a carbono saturado, você tem uma função álcool, certo, turma? Então você tem um álcoolzinho aí. Letra C, qual é o nome da substância volátil formada? Tá certo? Qual é a nomenclatura de acordo com a IUPAC? Então vamos lá, letra C. Substância formada é essa daqui, né? Eita, deixa eu desenhar assim que vai ser melhor, mais fácil. Beleza? Então tá aqui a minha substância volátil. Você tem aqui um anel benzênico, né, galera? Tá aqui assim, aqui e aqui. E aqui ligado você tem um C dupla O, CH3. Galera, como é que a gente dá nome aos ésteres? Lembra? Os ésteres, eles são derivados de quê? De um ácido carboxílico, certo? Então, esse lado aqui esquerdo, tá certo? Da figura, é o lado que veio do ácido, lembra? E o lado direito, né, esse CH3 a gente considera como um radical. Show? E aí como é que a gente dá nome? Bom, como é o nome desse ácido que deu origem a esse éster? Seria o ácido derivado do benzeno, que é o ácido benzoico. Aí o que é que eu faço? Eu pego o nome do ácido benzoico, tiro o ico e boto ato. Então fica benzoato.
Então vai ficar o benzoato. O benzoato de... Aí você bota o nome do radical agora. Que radical esse é um metil. Então, benzoato de metila. Então, esse aí vai ser o nomezinho do meu radical. Benzoato, desculpa, do meu éster, né? O benzoato de metila, tá certo? Letra D, ele quer saber qual é a fórmula molecular e qual é a massa molar desse cara. Se você olhar direitinho, esse cara aí tem quantos carbonos? Tem 8 carbonos. Tem também 8 hidrogênios e tem 2 oxigênios. Então, a fórmula molecular dele é o CO8H8O2, certo? E a massa molar, vamos calcular aqui comigo, ó. C8H8O2 vai ficar como? Vai ficar 8 vezes 12 mais 8 vezes 1 mais 2 vezes 16. Isso vai dar o quê? 96 mais 8 mais 32. Vai dar um total, sabe de quanto, galera? 136 gramas por mol. Então, essa daí é a conta da letra D, a massa molar. E a letra E, que vai ser a questão de estequiometria, tá, galera? E o seguinte, peguei uma amostra de 0,152 gramas de um pó que foi submetido a esse teste. Admitindo que a amostra seja de cocaína pura, ou seja, toda essa massa é de cocaína, e que ela seja completamente convertida segundo a equação mostrada, ele quer saber qual é a massa da substância volátil produzida. Galera, se você olhar essa reação, a gente pode dizer que 1 mol de cocaína produz 1 mol da substância volátil, certo? 1 mol da cocaína produz 1 mol da substância volátil. Então, vou usar essa relação estequiométrica. Se liga. 1 mol da cocaína produz 1 mol da substância volátil, que é o C8H8O2, certo? C8H8O2. 1 mol de cocaína produz 1 mol disso. Só que 1 mol de cocaína possui uma certa massa. Eita. Que massa é essa? 303 gramas de cocaína, certo? E 1 mol desse cara também tem uma certa massa que a gente acabou de calcular, que foi quanto? 136 gramas de C8H8O2. Se eu colocar aqui 0,152 gramas de cocaína para reagir, qual vai ser a massa? M. Então fica assim. 303 M é igual a 0,152 que multiplica 136. Ou seja, o M vai ser quanto? 0,152 que multiplica 136 dividido por quanto? 303. Se você fizer essa conta, galera, a massa vai dar aproximadamente 0,068 gramas da substância volátil, que é o benzoato de metila. Certo, galera? Então, tá aí a cálculo estequiométrico no final, tanto quanto simples, para a gente dar aquela relembrada, mas o importante também foi relembrar aqui, ó, funções, características, nomenclatura, certo? Que é bem importante, tá bom? E uma estequiometriazinha só para a gente relembrar aquela relação bem rápida, bem clássica que a gente faz, tá bom? Então vamos embora aqui para a questão 2. A questão 2 é mais legal, vê. O ânion perxenato, esse XeO6 4- é um oxidante muito forte, capaz de oxidar manganês a manganês 7, conforme a equação química abaixo. Então tá aí a equação bonitona da oxidação do manganês. Além disso, o XeO6 4- é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xenônio formado está na sua forma de gás, certo? Um experimento foi realizado foi realizado na temperatura de 300 kelvin e 100 kPa, em que 16 mols do
sulfato de manganês foram totalmente oxidados pelo Na4XeO6. E todo o gás produzido foi coletado nessas condições. O volume de um mol do gás ideal é igual a 24,9 litros. Então, o que é que a gente tem aqui, turma? A gente tem aqui que você vai pegar Na4, certo? XeO6 vai reagir com quem? Com MnSO4, certo? Lógico que eu não vou botar a reação completa. Então, nesse processo vai ser produzido um gás chamado xenônio. E esse xenônio, certo, turma? Ele vai ser coletado em um recipiente. E esse recipiente vai estar sujeito à pressão de 100 kilopascais e a temperatura de 300 kelvins. E aí eu quero saber qual vai ser o volume desse gás. Galera, quando eu botar uma quantidade de sulfato de manganês, certo? 16 mols, eu vou produzir uma certa quantidade em mols do gás. Se eu tenho uma quantidade em mol do gás, tenho uma pressão em que ele está e tem uma temperatura, eu consigo descobrir o volume usando a equação de Clapeyron, que é o PV/nRT. Só que nessa questão, ela foi mais legal com a gente, por quê? Porque ela me deu aqui o volume de 1 mol de gás nessas condições aí do problema. Ou seja, nessas condições, 1 mol do gás ele vai possuir um volume de 24,9 litros. Sacou? Então, qualquer 1 mol de gás vai apresentar esse volume. Então, nem preciso fazer o PV/nRT. Então, eu vou usar esse valor aí de volume molar. E aí a questão ficou mais simples, porque ele diz o seguinte: se eu botar aqui um número de mols de 16, qual vai ser o volume do xenônio formado? Bom, se eu olhar aqui a estequiometria da reação, galera, 8 mols formam 5. Então, vou botar aqui, ó, 8 mols de MnSO4 vão formar 5 mols do xenônio, certo? Aí eu vou trocar agora, a quantidade de sulfato eu vou deixar a mesma, 8 mols de sulfato de manganês, certo? Só que eu vou trocar agora 5 mols de xenônio pelo volume correspondente a 5 mols, que no caso vai ser 5 vezes 24,9 litros de xenônio. Certo, galera? Então eu estou trocando aí o número de 1 mol, na verdade, de xenônio, pelo volume correspondente a 1 mol de xenônio. Então, se 8 mols de sulfato de manganês formam esse volume, 16 mols vão formar um volume V. E aí quem é V? 8 vezes V é igual a 16 vezes 5 vezes 24,9. Ou seja, V vai ser quem? 16 vezes 5 vezes 24,9, tudo isso dividido por 8. Então, se você fizer essa conta, o V vai dar 249 litros de xenônio. Certo, galera? Então, tá aqui a minha resposta. Só lembrando, tá, galera? Se ele me der o volume molar, show de bola. Eu uso que 1 mol tem aquele volume. Se ele me der as condições, você vai ter que usar o PV/nRT descobrindo o número de mols. Nesse caso, ele deu os dois. Se ele deu os dois, use o mais fácil, que vai ser exatamente o volume molar. Então, nessa questão, a resposta é a letra D de dado. Certo, turma? Vamos embora para a terceira. Se liga. Só. Houston, temos um problema. Esta frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais: o acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar
está na Lua nessa missão espacial. Eu acho que era removendo, né? Tem parecendo demovendo, não sei. Mas enfim. Não foram poucos problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para a neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio e água líquida, tá certo? Então, só para a gente equacionar aqui, ó. Você tem aqui o hidróxido de lítio, tá, galera? LiOH. Ele reage com o CO2 exalado, formando carbonato de lítio, Li2CO3, e formando água líquida, certo? Aí vem, considere que um volume de 24,6 litros de gás carbônico produzido pelos astronautas, a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é de quanto? Então, vê, se os astronautas produziram um volume de CO2 de 246 litros, eles querem saber qual é a massa do hidróxido que precisa para neutralizar isso daí, tá certo? Detalhe, esse O2, ele está em que condições? Ele está em 27 graus Celsius e 1 atm, esse CO2, tá certo? Então, galera, nesse caso dessa questão, eu não tenho o volume molar do gás. Porque se eu soubesse o volume molar, eu descobria quantos mols corresponde a esse volume. O que eu tenho é o seguinte, eu tenho aqui uma quantidade de CO2, quanto? 246 litros, que está numa pressão de 1 atmosfera e numa temperatura de 27 graus Celsius, que eu sempre vou usar em Kelvin, que dá 300 Kelvin. Com isso aqui, galera, eu vou conseguir descobrir quantos mols de CO2 tem aí dentro, ou quantos mols de CO2 foi exalado por esses astronautas. Por quê? Porque se eu tenho um gás num certo volume, numa temperatura e numa pressão, eu posso aplicar a equação de quê? Clapeyron, que é o PV igual a nRT. Pressão 1, 246 é igual ao número de mols vezes o R, ele foi dado aqui na questão, galera. 0,082. Então, 0,082, que multiplica a temperatura de 300. Então, vai ficar 246 é igual a N, que multiplica, isso aqui vai dar 24,6. Ou seja, turma, o número de mols de CO2 vai ser de 10 mols. Então, a galera lá, os astronautas, eles exalaram 10 mols de CO2. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer, galera? Vou olhar a estequiometria da reação. Lembrando que a gente tem que sempre balancear, tá, turma? Então, ó, se tem 2 mols de lítio do lado direito, eu boto 2 aqui. 1 mol de carbono, 1 aqui também. E aí você vai ter uma água sendo formada. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 2 mols... Opa, deixa eu botar de preto. 2 mols de hidróxido de lítio, eles reagem com 1 mol de CO2, tá certo? Como eu quero saber qual é a massa do hidróxido de lítio, turma, eu vou precisar da massa molar do hidróxido de lítio. Quanto é que vai ser? Vai ser a massa do lítio mais a massa do oxigênio mais a massa do hidrogênio, certo? Lá na questão foi dado, ó, 7, 16 e 1. Então vai ser 7 mais 16 mais 1
que vai dar um total de quanto, galera? Vai dar um total de 24 gramas por mol. Ou seja, 2 mols de hidróxido de lítio correspondem a 2 vezes 24 gramas do hidróxido de lítio. E essa massa reage com 1 mol de quem? Do CO2, certo? Qual vai ser a massa do hidróxido que vai reagir com 10 mols de CO2, certo, galera? Então vamos fazer a conta, vai ficar M vai ser igual a 2 vezes 24 vezes 10. Ou seja, o M vai ser igual a 480 gramas de hidróxido de lítio. Tá aqui a minha resposta, galera. Belezinha? Então, se liga nesse detalhe, tá, galera? Escolhi essa questão exatamente por causa disso. Se ele te deu o volume de um gás e não te deu o volume molar, ele vai ter que te dar a pressão e a temperatura. Para quê? Para tu usar a equação de Clapeyron, PV-NRT, e descobrir o número de mols na questão. Ou então, ele pode te dar as quantidades da reação e pedir o volume, mas de toda forma, tu vai ter que passar por esse PV-NRT aí, tá, galera? É inevitável. Se você quiser saber, tiver o número de mols e quiser saber o volume, ou ter o volume e quiser saber o número de mols, ou você tem o volume molar, que é mais fácil, ou você vai usar a equação de Clapeyron. Tá certo, turma? Então tá aí um exemplozinho da equação de Clapeyron, só para reforçar, gabarito aqui a letra E, tá certo? Vamos embora então. Vamos fazer essa quarta questão aqui. Então bora lá, galera. Vamos terminar aqui com essa questão de número 4. Diz assim, ó. Muitos antiácidos contêm hidróxido de alumínio, o qual reage com o ácido presente no estômago, de acordo com a seguinte equação química. Então tá aí a neutralização, né, do HCl, do ácido usinado do estômago, pela base hidróxido de alumínio. Suponha que para ocorrer esta reação foram misturados 7,8 gramas de hidróxido com 7,3 gramas de quê? De HCl. Sobre esta reação e sua estequiometria, assinale o que for correto. Então ele tem aí um VOFzinho, tá, galera? E ele fala algumas afirmações, né? Se a reação é de neutralização, quem é o reagente limitante, certo? A quantidade de água e de que essa reação é uma neutralização, né? Se é um ácido com a base, de fato vai ser uma neutralização. Na segunda, galera, ele está querendo saber quem é o reagente limitante. Eita, lembra, toda vez que você tiver uma questão de estequiometria, onde ele lhe der a quantidade de dois reagentes, se o outro vai ser o que? O limitante, certo? Como é que a gente faz isso, galera? Lembra, né? Primeiro, para poder descobrir de uma maneira bem rápida quem é o reagente em excesso, quem é o limitante, a gente precisa da quantidade em mols, tá certo? A quantidade em mols de cada um dos reagentes, tá certo? O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular o número de mols do AlOH3, que vai ser quem? Vai ser a massa dele, do AlOH3, dividido por quem? Pela massa molar do AlOH3. Quem vai ser a massa molar do AlOH3, galera? Eu vou calcular aqui em cima. A massa do AlOH3 vai ser a massa do alumínio, que é 27, mais 3 vezes a massa do oxigênio, mais a do hidrogênio. Então vai dar 27 mais 3 vezes 17, 27 mais 51, o que vai dar um total de 78 gramas por mol, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, a massa do hidróxido foi 7,8, a massa molar é 78, o que me dá 0,1 mols da base. Agora eu vou calcular o quê? O número de mols de HCl que foi colocado para reagir. Vai ser a massa do HCl dividido pela massa de quem? Do
AL, opa, desculpa, a massa do HCl, né, galera? Viajei aqui. Qual foi a massa dele? Foi de 7,3. A massa molar do HCl, também vou calcular aqui para vocês, ó, de laranja. A massa molar do HCl é 1 mais 35,5, que dá quanto? 36,5 gramas por mol, certo? Então isso aqui vai me dar um total de quanto? De 0,2 mols de HCl. Show de bola? E aí como é que a gente faz, galera? A gente faz assim, ó. Você pega aqui a equação balanceada. AlOH3 mais 3 de HCl. Pega o lado dos reagentes. Coloca aqui embaixo as quantidades que foram colocadas para reagir, ó. 0,1 e 0,2. Aí o que é que você faz? Você faz aquela multiplicação cruzada, né? Você pega o coeficiente de um e multiplica pela quantidade do outro. 1 vezes 0,2, 0,2. E aí você pega a quantidade do outro, desculpa, o coeficiente do outro, né? E multiplica pela quantidade do 1, digamos assim, né? Você multiplica invertido, então dá 0,3. Aí você olha o seguinte, de qual dos lados deu o maior resultado? Do lado do hidróxido de alumínio ou do HCl? O maior resultado é 0,3. Então, se do lado do hidróxido de alumínio deu maior resultado, aqui é o excesso. Se aqui é o excesso, o ácido é o que é o limitante. Certo, galera? Então é assim que você faz. Então, nesse caso, o HCl ele é o limitante e é exatamente o que está escrito na alternativa de número 2. E aí ele quer saber a quantidade de água e de AlCl3 produzidas. Para eu saber as quantidades, galera, é só utilizar o reagente limitante da questão. Tá bom? Então, se você olhar a, alternativa, a equação, eu posso dizer o seguinte, ó. 3 mols de HCl reagem e formam 1 mol de AlCl3, certo? Só que 3 mols de HCl, na verdade nem preciso, né? Vou deixar aqui 3 mols de HCl e no lugar de 1 mol de AlCl3, eu vou escrever a massa molar desse cara. Vamos lá calcular aqui em cima, ó. Massa molar do AlCl3. Quanto é que dá isso? 27 mais 3 vezes 35,5. Então, quanto é que dá isso? 3 vezes 35,5 mais 27. 135. Desculpa, 133,5 gramas por mol. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 mol desse cara corresponde a 133,5 gramas do AlCl3. Quanto foi de HCl que foi colocado na reação, galera? A quantidade de HCl foi de 0,2 mols. Então, 0,2 mols de HCl corresponde a que massa M. Então, vai ficar 3M é igual a 133,5, que multiplica 0,2 dividido por 3. Ou seja, quanto é que é o M, galera? Vai ser 100 vezes 0,2 dividido por 3 vai dar 8,9 gramas, certo? Deixa eu colocar aqui embaixo. 8,9 gramas. Aí eu vou fazer agora a mesma coisa, só que para a água. Tá, galera? Vou fazer a mesma continha, só que para a água. 3 mols de HCl reagem e formam, olha a equação lá em cima, 3 mols de água. Certo? E aí eu vou manter aqui, ó, 3 mols de HCl. A água ela é mais simples, vai dar 18, né, galera? Então 3 vezes 18 gramas de água, certo? Se eu botar aqui 0,2 mols de HCl, qual vai ser a massa produzida? Vai ser M, certo? Posso cancelar aqui 3 com 3.
Se olhar direitinho, o M vai ser 0,2 vezes 18, o que dá um total de quanto? 3,6 gramas de água. Então, de água foi produzido, perdão, 3,6 e do hidróxido 8, desculpa, do cloreto de alumínio 8,9. A terceira estaria verdadeira e a quantidade aqui estaria o quê? Falsa, tá, galera? Então, ficaria aí verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e a última alternativa falsa, tá bom, galera? Então, uma questãozinha aí com o objetivo, digamos assim, de lembrar essa parte do reagente em excesso, reagente limitante, tá, galera? Não esquece, só fazer essa continha aí antes de fazer o cálculo estequiométrico, né? Calcula o número de mols de cada um, depois faz essa multiplicação aí invertida, né? Pega o coeficiente de uma substância, multiplica pela quantidade da outra, coeficiente de outra pela quantidade dessa, e aí você vai ter um dos dois lados, né? Você vai ver qual deles é o maior. O lado que der o maior resultado é o lado da substância que está em excesso. O outro lado é o reagente que é limitante. Tá certo, turma? Então tá aí, questõezinhas aí de estequiometria para a gente dar aquela revisada. Faça os exercíciozinhos que da ficha complementar que eu estou mandando para vocês. Também tem mais aí umas 10, 12 questões. E também vou passar para vocês os exercícios lá de sugestão, tá, galera? Sugeridos, tá? Lá da nossa apostila de revisão. Tem lá 190 questões de vários assuntos, todas eles com a cara do Enem, tá, galera? Vale muito a pena fazer essa apostila todinha. Ao longo das semanas eu vou indicando algumas questões sugeridas, certo? Como a gente recebeu um pouquinho depois, né? Eu vou já indicar da semana 1, da semana 2 e da semana 3. Mas, se você não quiser seguir essa ordem, pode ir pegando a primeira até a última e fazendo. O importante é você fazer e treinar tudinho. Beleza, galera? Tranquilidade? Então, é isso aí, tá certo? Bons estudos a todos, tá certo? Fiquem com Deus e qualquer coisa, tamo junto. É só falar comigo, tá certo? Entre em contato, tamo aqui para se ajudar bastante. Tá, galera? Abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, turma.